Na pauta do plenário da Câmara, novamente a proposta de emenda à Constituição que cria o chamado orçamento de guerra. A PEC facilita a realização de obras, serviços, compras e a contratação de pessoal durante a pandemia da Covid-19. A proposta foi aprovada pelos deputados no início de abril, mas sofreu alterações na votação feita pelos senadores. Por isso, precisou ser reavaliada pelos deputados na sessão desta segunda-feira. O relator defendeu a aprovação da proposta que dará mais flexibilidade orçamentária ao governo para combater a crise econômica provocada pelo coronavírus. Medidas que serão importantes de auxílio aos estados e municípios, de apoio ao Ministério da Saúde, medidas a serem tomadas pelo Ministério da Economia para a preservação de empregos e também a sobrevivência das micro e pequenas empresas, das empresas que estão realmente precisando do apoio do governo federal nesse momento. Essa PEC, ela traz para esta casa mais uma contribuição a ser dada nesse momento de tanta dificuldade. A proposta também autoriza o governo a fazer gastos relacionados à pandemia, sem ter de atender à chamada regra de ouro, um dispositivo constitucional que proíbe o governo de se endividar para pagar despesas correntes. No relatório, o deputado Hugo Mota recomendou que fossem retirados do texto os pontos que visam a manutenção de empregos pelas empresas que venham a receber benefícios fiscais. Esse foi um dos pedidos de alteração ao texto que gerou mais debates no plenário. Entendemos que é importante colocar que os empregos sejam mantidos por aquelas empresas que vão ser beneficiadas por ação do governo. Ou seja, empresas que recebem benefícios de créditos, benefícios tributários ou benefícios financeiros nessa fase do coronavírus, pela União, direta ou indiretamente, tem que ter um comprometimento de manter os empregos. Isso é o mínimo que nós podemos fazer diante da colocação de dinheiro público e de esforço público na iniciativa privada. Entendemos que a manutenção dos empregos é fundamental, mas existem outras matérias que versam sobre este assunto, outras medidas provisórias que nós estamos aprovando para garantir os empregos no nosso país. Na verdade, nós estamos querendo aqui recuperar o texto que o Senado mandou para nós. Nesse caso, o Senado acertou. Então, nós rogamos aqui aos líderes que recuperem o texto do Senado. Esse destaque tem essa finalidade, esse objetivo, a gente recuperar esse texto para permitir que as empresas que foram socorridas não possam demitir naquele determinado prazo. Eu acho que é uma coisa razoável. A última coisa que um empreendedor, que um empresário quer é demitir o seu funcionário. Ele sabe que aquela pessoa que trabalha com ele tem família, sabe que aquela pessoa precisa se manter, precisa daquele emprego. Agora, condicionar recebimento de eventuais benefícios à manutenção de empregos de empresas que reduziram o seu caixa a 10, 15% de faturamento é algo que não funciona na prática. A garantia dos empregos acabou sendo retirada do texto. Outro ponto polêmico previsto na proposta é a autorização para o Banco Central comprar e vender títulos do Tesouro Nacional e ativos privados. O texto que veio do Senado restringiu hipóteses para essa compra e foi mantido pela Câmara. O que nós estamos autorizando aqui é a compra de título secundário, títulos que já estão no mercado. Então, não adianta a gente achar que quando o Banco Central comprar um título de um setor no mercado secundário, que ele vai estar beneficiando a empresa que emitiu esse título. Esse dinheiro a empresa já gastou, já investiu no passado. O que nós estamos tratando é apenas de garantir liquidez, a liquidez que os bancos, infelizmente, não garantem nesse momento de crise. Nesta terça-feira, os deputados vão concluir a análise da proposta, que ainda precisa ser aprovada em segundo turno. Se aprovada, segue para promulgação. A proposta de emenda à Constituição terá validade apenas durante o estado de calamidade provocado pelo coronavírus. Acordo, presidente.